Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio de hoje, eu serei um mero coadjuvante, perguntador e curioso, que nós vamos responder ao recente vídeo da área Bitcoin e contar a verdade sobre Monero que não foi contada aos ouvintes barra telespectadores, no caso do pessoal lá que tem o vídeo no YouTube. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos abordar esse vídeo. Esse vídeo, quando saiu, né, muitas pessoas me marcaram e me mandaram exatamente para que eu desse uma olhada. E muitas pessoas que, assim, não têm muita exposição social, mas que entendem de Monero o tanto quanto, até muito mais do que eu, me mandaram isso. O Felipe, dá uma olhada, porque isso está errado. E eu vi, né, muitas coisas estavam de fato erradas e assim, não não na maldade deles ou não porque eles não conseguem entender, longe disso, mas é porque às vezes eles fizeram uma pesquisa até muito rápida e realmente não dá para você entrar em certos aspectos e tal e tudo mais. Faz parte, né? Eu entendo, mas a gente vai trazer aqui então a verdade, fatos, fatos sobre aquilo que foi passado por eles para que as pessoas entendam melhor do que se trata. Eu tenho que confessar que eu cheguei até você por causa do Monero, por causa de um Spaces que a Rafaela Ferrari fez contigo. Eu tinha feito com ela há pouco tempo sobre o Nerdminer. E o Monero é algo que sempre havia me despertado uma certa curiosidade por essa privacidade em Layer 1, que não se tem no Bitcoin, né? Você tem esse pseudo-anonimato, mas ele é problemático em relação a isso, né? Porque, enfim, acho que para quem está chegando agora, resumindo muito, se você passa uma carteira sua para alguém, né, para você receber algum saldo, isso em Layer 1, né, uma transação comum do Bitcoin em Layer 1, para receber um produto, um serviço, você passa um número de carteira, e se essa pessoa está mal intencionada, a partir de então, ela consegue rastrear para todo sempre para onde foi esse dinheiro, para onde ele saiu, porque a blockchain é pública e você pode verificar esse endereço, acompanhar ele ao longo do tempo, né? Então é algo que pode não ser incômodo para alguns, mas para outras pessoas isso já gera um incômodo maior, porque afinal de contas você está exposto, né, de uma certa forma, ou pelo menos está vinculado àquele valor, aquela o TXO ao longo do tempo, aquele número de carteira, enfim. Você está vinculado àquilo de alguma forma, aquilo passou por você e é algo que eu vejo como uma um certo problema, né? Não que você deva algo a alguém, mas assim, é seu direito que você tenha suas posses e não seja toda hora que aquilo seja visto como se fosse um grande registro de compra e venda, né? É, Acho que eu expliquei de uma forma simples, né? Para sim, mostrando o sim, problema não. para. Ótimo, é bem isso mesmo. O grande resumo do Monero é isso. É você ter uma privacidade que o Bitcoin não te fornece em Layer 1. Com isso aí que você falou, no caso do Bitcoin você consegue ver as transações, né? Quem faz para quem. O Monero você não consegue. Ponto final, essa é a grande questão. O que muitas pessoas vão às vezes se perguntar é, tá, para que que eu preciso disso, visto que eu não sou ninguém? Ou para que que eu preciso disso, visto que o meu endereço na blockchain lá é uma sequência de caracteres e números que ninguém nunca vai associar à minha pessoa? E aí que a gente começa a entrar na grande questão. A blockchain do Bitcoin, ela é pseudônima, assim, digamos, né? Então é o pseudonimimato que você tem naquilo.
E ninguém vai saber que você é você baseado no seu endereço de carteira. Mas a partir do momento que você manda para alguém que vai fazer uma transferência para você o seu endereço de carteira, aquela pessoa passa a saber que aquele endereço pertence a você. E é aí que as coisas começam. E é aí que você pode começar a ser eventualmente bisbilhotado. A gente às vezes não vai ver isso num nível de nós, pessoas normais, mas pensa comigo. E se você fosse uma pessoa famosa, que às vezes está fazendo uma transferência para alguém que você precisou transacionar mesmo e tal? É claro que existem algumas formas de você mitigar isso, sim, mas a grande ideia é essa. Você vai ter outras pessoas que vão ter acesso ao seu registro e alguém pode eventualmente querer rastrear o que você faz. Então a gente vê isso pensando em outro mundo, o quê? Toda vez que, porra, a celebridade tal quer vender a casa deles, aparece no jornal, porque todo mundo sabe que é a casa é deles. Por mais que seja outro cara que esteja fazendo a venda. Aconteceu recente, o Vitalik, o dono da Ethereum lá, mandou US$ 1 milhão em Ethereum para Coinbase. Como é que todo mundo sabe disso? Porque todo mundo rastreia a carteira dele. É aberta. E, pô, o Neymar comprou o NFT tal. Como é que o pessoal mandava NFT de brinde para ele? Todo mundo via lá na blockchain a transação do NFT dele. Então todo mundo sabia o endereço da carteira dele. Então, assim, as pessoas elas começam a olhar isso e o Monero não permite que isso aconteça, né? É basicamente essa ideia de você ter essa coisa na lei. Um detalhe, um exemplo que eu acho que vai tocar mais as pessoas, principalmente o pessoal mais pro Bitcoin, todo mundo sabe a carteira do Satoshi, beleza? Se movimentar 10 Bitcoins de lá, o mercado derrete, provavelmente. E gera outros problemas que a gente já conversou aqui também no podcast. Então, assim, eu não acho que seja ruim movimentar, não, tá? Mas vai gerar muita especulação. Então, assim, você tem essa possibilidade de rastreamento. É o que a gente não quer, que a gente não tem com Monero, né? Ponto final. Mas para começar, né, a discussão e a gente pontuar, né, o que foi falado lá que estava equivocado no vídeo, eu só queria deixar claro uma coisa, que é o seguinte, foi o que o Hugo falou no início. Algumas pessoas precisam da blockchain aberta. Algumas pessoas precisam da confiança naquilo que elas podem ver e não está errado. Você pode confiar apenas em Bitcoin e não confiar em Monero. Tá ótimo, não tá errado. Agora, se você não entende e você fala que é ruim, aí não, aí você tá equivocado. Então, assim, não é errado você não migrar para Monero. Eu não quero converter ninguém, que muito pelo contrário. Eu não sou desse pessoal do Adventista lá do 21º dia lá da Igreja de Satoshi. E assim, eu só quero trazer pontos de fato técnicos sobre a moeda. Essa igreja é a melhor. Essa igreja, ela está muito atuante aí em várias partes do mundo, principalmente em El É, Salvador. é, 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 é uma coisa importante de dizer, assim, eu acho que não é uma intenção de converter ou nada, é apenas de trazer o que foi dito ali, que em certas coisas não foram verdade, e não estou dizendo que foi uma coisa assim planejadamente mentirosa, não é isso, Não, longe mas disso. é que às vezes um estudo aprofundado desse demanda uma quantidade de horas que a pessoa não pode disponibilizar, até porque faz sentido para um canal que seja Bitcoin only demandar mais tempo no Bitcoin. Então Fato. é só para esclarecer certas coisas que foram ditas que a comunidade do Monero sabe que não é assim, mas é importante que o público saiba que não é assim, né? Só fazer uma outra analogia ainda mais simples em relação ao Bitcoin, é como se toda nota de dinheiro que você pegasse e você transacionasse, ficasse com o teu nome gravado nela. É isso É que a uma lista de blockchain, nomes, né? uma lista de nomes. Então, assim, pode ser que você passe para alguém essa nota e essa pessoa passe para outra e não faça nada com ela. Mas pode ser que se você passe essa nota, essa outra pessoa recebeu fundos roubados de outro. Aí você fica vinculado de alguma forma àquela.
carteira e isso pode lhe dar um problema que não é nem culpa tua, mas acontece porque você tem esse registro aberto. E no Monero não é assim, né? Exatamente. É assim, é só mais um passo a mais na questão de privacidade, né? São duas coisas que podem se complementar, eu diria. Monero não veio para substituir Bitcoin, assim como Bitcoin não vai substituir Monero. Assim, Bitcoin já é maior, né? Nem precisa se preocupar, na verdade. Mas o que a gente tem que ver é que, assim, são utilidades distintas, são use cases diferentes, são, assim, desenvolvimentos diferentes. Tem muita coisa diferente nisso. Então, assim, não é questão de ou um ou outro. Existe uma possibilidade de você colaborar nesse meio, né? Mas, enfim, vamos começar a falar dos tópicos, ou se você não tiver nada contra, a gente já Claro, podemos sim, é só fala. entender só uma coisa, né? Você falou um ou outro também, é um e outro, né? Às vezes você, sabe, a gente não sabe para onde está indo a repressão, quer dizer, a gente sabe É, para onde está indo a repressão estatal. Em algum momento, pode não ser interessante fazer transações diretamente em Bitcoin, né? Em Layer 1. sim. Né? É lógico que tem-se a Lightning, tem uma série de soluções um pouco mais assim, mas você perde um pouco de confiabilidade de transação em registro final, mas pode ser uma saída, entendeu? São mais é mais uma blockchain funcionando com que aguenta um certo número de transações que pode ajudar a mitigar essa demanda por transações anônimas. Então, assim, é pensar no sentido de somar. E aí é legal que você fez, né? Porque assim, essa ideia desse episódio ela veio porque você elencou uma série de coisas mostrando no vídeo, né? Então, nós vamos deixar o link do vídeo na descrição do episódio. Eu recomendo que todos vejam depois. E o Felipe foi lá ponto por ponto, no momento em que foi dito, pontuou certas coisas. Então, eu acho válido você trazer isso para cá e a gente ampliar essa discussão. Não, será feito. Vamos abordando aqui. Para começar, então, a gente vai falar dos pontos, né, que eles trouxeram no vídeo deles e que eu devidamente pontuei, discordei e embasei por que está errado. Antes de começar, eu só queria deixar claro que eu acho que sim, se a gente vai falar de Monero, a gente tem que trazer alguém que pelo menos use a rede. Então, assim, eu achei que isso ficou um pouco a desejar, né? Mas tudo bem. Vamos aos pontos. O primeiro ponto que foi falado no vídeo foi falado o seguinte: vemos como esse foco em privacidade de Monero falha ao longo dos anos. Essa foi uma fala, né, lá no vídeo. E assim, eu até anotei isso, e de fato eu fiquei o resto do vídeo tentando entender o que a pessoa quis dizer com isso. Porque o Monero não falhou ao longo dos anos, muito pelo contrário. Ele só está aí esses anos todos exatamente porque ele está funcional. E, sim, tem algum problema, acontece problemas? É claro que acontece problemas. E a rede, ela se reajusta, se organiza e ela volta a funcionar. Não é à toa que ela segue sendo usada e tem crescido em demanda. Então, assim, eu não achei uma explicação no vídeo para isso, e não teve embasamento. Mas beleza. O outro ponto seria o questionamento. Qual a necessidade de ter privacidade em camada um? Esse questionamento é um questionamento bom, principalmente para o pessoal que vem do Bitcoin, né? Claro, você vai se perguntar isso, visto que o Bitcoin ele não tem privacidade em camada 1. E a grande questão por parte, né, do pessoal do Monero é que é o seguinte: a privacidade ela não pode ser opcional, nunca. Ou você tem privacidade ou você não tem privacidade. É mais ou menos essa a ideia. É meio que um 8 ou 80, né? Apesar de eu não gostar muito disso. Mas eles jogam isso, né? Como tipo assim, você não consegue ter uma privacidade parcial porque você precisa de ter isso em todo momento, porque se você tem uma privacidade parcial, você vai em algum momento ficar refém dessa parcialidade, desse menos privacidade.
E aí é onde as pessoas te pegam e é o que a gente não quer com essa grande questão. Então, a Layer 1 ela precisa dar essa privacidade, porque toda transação ela vai eventualmente remeter, ela vai voltar à Layer 1. E se a Layer 1 não for privada por padrão, você vai ter um problema, você vai ter um gargalo, você vai ter um ponto onde haverá uma possibilidade, a gente não tem certeza, né, de você ser pego, talvez, na movimentação que você está fazendo. Então, se é para ter privacidade, que seja desde a Layer 1 para cima. Por que privacidade só em Layer 2? Se for válido, né, a tese de que, não, o Bitcoin ele tem que ser transparente em Layer 1 e privado em Layer 2. Beleza, então vamos migrar para o Zcash. Então, assim, ele já faz isso, né? Ele não precisa nem de Layer 2 para fazer isso. Então, assim, eu não acho, não. Eu acho que é muito válido a tese do Bitcoin ser o jeito que ele é e muito válido a tese do Monero ter privacidade em Layer 1. Pronto, mas igual eu falei antes, não é questão de um ou outro. Pode ser os dois. Enfim, deixa eu continuar aqui. Você quer falar alguma Isso, coisa aí? isso é importante, né? São desenhos diferentes, né? Não existia nada no Bitcoin e, e é engraçado que, né, como é que é o nome dele? O Hayek dá uma entrevista em 96 falando de um dinheiro de internet. E muitos tentam associar ao Bitcoin, né? Olha, ele já estava prevendo o Bitcoin. Só que é interessante que em um ponto ele fala assim, um dinheiro com privacidade, O né? pessoal pira. Assim, e você não tem essa privacidade no Bitcoin, e como eu reforço também, para muitas opções, tudo bem não ter, não é? Não tá errado Mas não ter, né? não está errado não ter. Só que, se você quer uma privacidade maior, você tem que buscar, né, neste ambiente de mercadoria. Lembra que a gente falou em episódio anterior? Dinheiro é mercadoria. Então, você tem que buscar nesse pool de dinheiros que a gente está tendo e essa explosão de criptomoedas, algo que seja mais privado por padrão. Sim. E neste caso, assim, a primeira que fez isso e foi desenhada para isso é o Monero. Não significa que as outras que vieram depois sejam piores ou shitcoins piores, mas assim, o mínimo que elas têm de desvantagem é menos tempo de rede, né? Então, assim, menos tempo de É. rede significa que falhas podem acontecer, e a gente vai elencar algumas falhas, assim, como houve no Monero, né? Certamente, certamente. Não é errado, assim, eu não falo de outras coisas porque eu não tenho conhecimento técnico para falar dessas outras moedinhas aí. Sinceramente, eu não tenho nem tempo para estudar e nem quero. Meu foco é Bitcoin e Monero. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Não tem que ficar se fechando. Enfim, próximo tópico, foi falado no vídeo que, ao focar em privacidade em Layer 1, o Monero quebra a descentralização e a escalabilidade do protocolo. Porém, a pessoa, né, depois de falar isso, ela não me deu argumentos para explicar isso. E você ter privacidade em Layer 1 não tem relação alguma com descentralização. Assim, nenhuma mesmo. Não consigo ver nenhuma relação, até porque a pessoa também não fala. É, E escalabilidade, aonde que a privacidade afeta a escalabilidade do projeto, né, de botar isso em Layer 1. Também não foi dado argumento, e assim, tá, se privacidade afeta escalabilidade, como é que a Lightning está escalando? Sei lá, enfim, tudo É, bem. tem uma coisa interessante, é que a gente já comentou em episódio anterior falando justamente de descentralização. É um espectro. Sim, Sinceramente, uma claro. coisa ser privada, a priori, né, privada não no sentido de ter um dono, vamos, né, é, Claro. algo focado em privacidade, a priori, não é algo centralizador.
Muito pelo contrário, né? ela só é focada em privacidade. Então, assim, são outros elementos que vão deixar ele descentralizado. Então, a mineração, ela está sendo feita por muita gente em muito lugar do mundo, tem muitos nodes rodando. Como que é a questão? Tem uma fundação atrás, como é a fundação Ethereum, como essa blockchain roda? Você pode rodar ela na sua casa, você precisa de um servidor. Então, assim, existem outros fatores, e alguns deles eu diria que o Monero é até mais descentralizado do que o Bitcoin, né? Você não Falo que ele tem um tem. maior potencial de descentralização. Ele possui esse potencial, ele tem uma blockchain hoje menor, ele roda em computadores ainda mais, com menor demanda de hardware. Então, você ainda tem umas situações assim que são favoráveis a um potencial de descentralização maior, como você bem disse. Então, esse é um ponto que eu também vi, né? Eu vi o podcast e também não ficou claro para mim. É, enfim, é mais um ponto que a gente ficou sem argumentos por parte de quem fez o vídeo, né? Mas, enfim, próximo ponto que eu gostaria de pontuar foi falado por eles que o Monero é mais fungível do que o Bitcoin, de fato é mais fungível do que o Bitcoin. O Monero, ele garante mais fungibilidade do que o Bitcoin pelo fato dele não ser transparente. Eu costumo abordar isso, não vou delongar muito nesse tópico, porque a gente tem muita coisa para falar, mas o Monero ele consegue ser mais fungível do que o Bitcoin, porque o Bitcoin você sabe de onde ele veio, você sabe se ele veio de um mixer, você sabe se ele veio da carteira do Satoshi, você sabe se ele veio da corretora, e as pessoas elas podem evitar Bitcoins que vieram de tais fontes. Igual corretoras, por exemplo, costumam não aceitar Bitcoins que vieram de mixers que são sancionados por governos. Então, assim, no Monero você não consegue fazer isso, portanto, ele é mais fungível do que o Bitcoin. Ponto final. Foi falado por eles também que as Ring Signatures, que é uma das tecnologias de anonimato do Monero, são rastreáveis. Eles falaram isso, mas eles não deram a fonte. Eles falaram mais à frente a respeito de Ring Signatures, e de algumas falhas envolvidas, mas a falha não faz com que elas sejam rastreáveis. Então, assim, não tem fonte, por isso que foi falado, até o momento isso é mentiroso. Eu tenho que falar sobre o minuto 21:40 mais ou menos, aonde o Só, só, apresentador só fala. complementar um negócio, eu não diria mentiroso, eu diria em verdade, porque eu não, sinceramente, eu Mentiroso não ficou vi. forte, né? Eu não vi maldade neles não, vamos Não, eu também levantar não isso. acho que teve maldade, não, é Assim, o porque. que me pareceu foi um real desconhecimento do aprofundar, assim. Eu vou falar falso para não ficar feio. É assim, você pega uma pessoa que tem 10 mil horas de estudo no Bitcoin, não são 100 horas de estudo de Monero, mais bem intencionado que seja, que vai fazer ela emitir opiniões e coisas no mesmo nível, Sim. né? Então, talvez eu acho válido que fique claro que assim, você não pode esperar isso de um produtor de conteúdo. Se o cara É. tem 10 mil horas, centenas de horas de vídeo falando sobre Bitcoin, você não pode esperar dele que ele vá falar do Monero e vai falar com a mesma propriedade e com o mesmo É, conhecimento. o foco deles é outro, e não está errado. É só porque, assim, enfim. Então, em Verish é falso. Beleza. É, Voltando então, gente, minuto 21:40. Eu queria agradecer ao apresentador que lê a minha resposta. Eu acho que ele poderia ter me citado, eu não tenho problema em ser citado, visto que ele lê a minha resposta completinho. Então, eu mandei para ele, ele fez essa pergunta, provavelmente porque ele estava fazendo esse vídeo de Monero. Eu fiz uma resposta bem bonita e embasada. Ele leu, não me citou, poderia ter citado, e assim, mas está valendo, né? Eu comentei isso lá nos comentários, está tudo lá embasadinho. Vamos lá, o próximo ponto que eles falam é um vídeo que saiu do Doom Principle, que é uma situação que um cara fez avaliou, né, com o Monero, e ele fala que, tipo assim, isso é um problema e etc. O que que acontece?
Esse Doom Principle que ele traz é um vídeo que o cara explica como que existe a possibilidade de você fazer um rastreamento de signatures, que é uma das tecnologias do Monero. Não vou entrar em detalhes. A grande questão é que o que esse cara fez nesse vídeo do Doom Principle já foi feito numa série de vídeos chamada Breaking Monero, que foi feito pelos próprios desenvolvedores, um pessoal mais antenado, né, à época, do Monero. Então, tipo assim, o Monero é tão transparente que os próprios criadores trouxeram já uma série. Então, tipo assim, foram os devs mais antigos, uns devs mais novos, e depois uma galera que não era dev e que também ajudava a publicar. Eles já trouxeram uma série que está no YouTube, falando, olha, esses quesitos aqui, por conta da criptografia que a gente tem hoje, eles podem balançar. E a gente tem que melhorar isso ao longo do tempo. Então, tipo assim, tá aberto. Então, o que o cara fez nesse vídeo do Doom Principle foi ler um dos problemas do Breaking Monero, que seria, né, a possibilidade de rastreamento de ring signatures, mas assim, já explicando, né, para todo mundo, ring signatures, elas servem para ofuscar quem envia o dinheiro. Hoje, você tem 16 pessoas nessa assinatura em anel e, probabilisticamente falando, existe uma possibilidade de você conseguir começar a descobrir quem é? Existe, mas probabilisticamente falando, quase impossível de você fazer isso. Na mão, você não vai fazer nunca. Se você tiver um computador muito bom para você fazer e tal, e dedicar ele unicamente a isso, você começa a conseguir ter alguns resultados. Mas ainda assim, não invalida a tecnologia e isso está sendo resolvido. Isso, o Ring Signatures, a tecnologia, ela aumenta com o passar do tempo, com os forks que vêm, exatamente para mitigar esse problema. Então, assim, vai ser cada vez estatisticamente mais difícil de você rastrear. Ah, mas tem a possibilidade. Tem, claro que tem a possibilidade de cair um raio na sua cabeça. Então, assim, é mais ou menos essa. Então, assim, eles trazem isso. É um bom vídeo. Eu acho que é válido você ver, sim, os problemas das redes que você usa, né? Por mais que o pessoal tenha meio que nojinho, né? Quando fala de alguns problemas do Bitcoin. Eu acho que isso é válido de ser feito. Tem, sim, que ser discutido. Mas eles trazem como um grande problema, não é tão assim. Deixa eu ver se eu entendi. Assinatura em anel são 16 pessoas assinando a transação para 16 saídas diferentes, onde você não sabe quanto entrou e nem quanto saiu. Na verdade, a assinatura em anel, ela apenas esconde quem está enviando. Então, por exemplo, toda vez que você faz uma transação de Bitcoin, você vai mandar um dinheiro para mim e a sua chave privada assina a transação, correto? Sim, No caso do Monero, quando você faz uma transação para mim, você entra num grupo de outras 15, ou seja, um total de 16 pessoas. Todas essas pessoas são falsas e você é o correto, em tese, né? Mas quando é feita a assinatura dessa transação, você tem 16 assinaturas. Então, quem vai olhar no meio do caminho vai achar 16 pessoas assinando. Não tem como saber qual que é qual, porque eles são equiprováveis. É essa que é a grande questão, entendi, entendeu? entendi. Então, você tem essas 16 pessoas fazendo essa assinatura, então não tem como você saber quem enviou. Você é parte de 16 pessoas como verdade. Isso, exatamente. Então você não tem como saber. Quer dizer, Exatamente. teria, mas, pô, você tem que É, voltar a transação. probabilisticamente tem, É, mas entendeu? É complicado. é muito fraca a probabilidade. Entendeu? Então, assim, o que ele traz nesse Doom Principle, que eu não ia entrar aqui, mas enfim, entrando um pouco, é o fato de que, por exemplo, você vai pegar essas assinaturas, esses outputs, né? Já na blockchain, eles já foram usados, não são outputs, não, mas eles já foram usados, e aí você começa a continuar usando eles, que já estão na blockchain, para ir continuar assinando, assinando, assinando. E quando você começa a repetir isso, você, em tese, começa a conseguir fazer uma ligação de uma assinatura com uma outra transação aqui, com uma outra transação acolá.
mas ainda assim é muito, muito, muito difícil você conseguir, tipo assim, É, ligar que essas transações foram feitas pela mesma pessoa, foram feitas para a mesma pessoa, que você também não consegue saber, e se essa assinatura que você está analisando é de fato a correta, porque em uma transação ela vai ser correta, em outra não vai. eventualmente você consegue descobrir uma ou outra transação por sorte ou por probabilidade que você acerta. Isso Se é, você for. mas isso é brutalmente diferente do que um número de carteira A para um número de carteira B. Não, sim, Então, cara, acho que vale deixar isso claro, que no Bitcoin é carteira A, carteira B. Carteira B, você cara, fica olhando lá, quando aquela carteira sair para a carteira C, pode não ser, pode ser a mesma pessoa, pode ser não sei o quê, mas você tem o rastro desde quando aquilo foi minerado, né? Então é cara, isso que é importante é- deixar claro. A gente está falando de uma probabilidade de 1 para 16, de anéis que são assinados, que sai, que pode ser que aquilo seja para aquela pessoa, pode ser que aquela carteira colocou aquilo depois para outro lugar, mas e assim, na probabilidade é 1 para 16 por transação, tá? Então, se sim, você sim, fizer 3 transações, você vai só aumentando. sim, Então, é assim, o cubo, né? cara, eu falo assim, cara, põe isso aí no Maltego lá, você vai achar relação? Vai, mas, cara, você não consegue achar nenhuma informação e garantir que ela é verídica. É muito complicado mesmo. Então, assim, Sim, é por padrão uma negação plausível. é, Por padrão. mas essa é a ideia. Entendi. Ah, dando continuidade, eu não anotei aqui o que foi falado, eu deveria ter anotado, mas, enfim, eu tenho uma ideia do que ela falou, né, que ela fala mais ou menos isso que eu estava falando a respeito dos ring signatures agora há pouco, que é trazido como problemático porque a blockchain começa a repetir essas assinaturas, né, que já estavam na blockchain, então você consegue fazer esse rastreamento baseado nessas coisas que já estavam na blockchain, que às vezes acabam sendo muito usadas. E o que eu trouxe aqui, né, que eu anotei só a minha resposta é o seguinte, quando ela fala de decoys, na verdade, né, que é como se fosse, eu não sei traduzir decoy, mas, enfim, é uma coisa para você fingir que é, mas que não é. É mais ou menos isso. Ela fala, né, que você ficar repetindo esses decoys é problemático. E o que eu trouxe é que você não vai ter essa repetição, né, de decoy e nunca que um decoy que você vai ter lá vai ser um dado claro da pessoa. Então, por exemplo, quando você vai fazer essa assinatura, você não vai ver lá, por exemplo, o endereço de carteira tal assinando a transação. Não aparece isso. Você vai sempre ver dentro da blockchain, de maneira, se você usar um explorador de blockchain, você vai ver vários dados que não são os dados que você vê em carteira, por exemplo, igual você vê no Bitcoin, que você vê lá o endereço como uma coisa fácil e destacando. Você só vê hashes e hashes e hashes que você não consegue pegar esse hash e voltar e achar o endereço de carteira. Então, assim, você nunca vai conseguir usar esse tipo de coisa para esses dados, né, que você vai ter no blockchain, por mais que eles se repitam, para retornar, ah, não, esse dado aqui é da carteira tal. Cara, não vai. O que você ia falar aí? Não, era justamente, você vê o hash final, então, né? Você vê o codificado já validado pela rede, né? Você não vê. O Bitcoin mostra antes, né? Ele mostra a carteira e lá dentro dessa carteira vai ter o hash assinado, não é isso? Ou eu tô É falando mais ou menos besteira? isso, porque você tem. Não, não, é mais ou menos isso, é porque você tem vários hashes. Você tem o hash da transação, que o hash da Uhum, transação ele é público, né? sim. Mas o hash da assinatura da transação, ele, por mais que ele seja público, ele não é um dado pessoal. Entendeu? Ele é um dado que, a partir do seu endereço de carteira, mais os dados X, Y, Z, é feita uma criptografia e aí gera aquele hash que está ali.
E esse hash ele não vai ficar repetindo com tanta frequência, entendeu? Porque para fazer esse hash, você tem que pegar os dados da carteira de quem envia, os dados da carteira de quem recebe e mais alguma chave lá que eu não lembro qual e fazer o hash que você vai ver. Então, assim, porra. Entendi. É, é É, difícil, né? não, é complexo, né? Mas assim, é por isso que eu falei no início, e assim, cara, isso tem no site do Monero. Não é para todo mundo, não tá errado. Se você não entende, se você acha muito complexo, beleza, não use, tá ótimo. Enfim. Continuando mais um pouquinho, referente ao minuto 27, mais ou menos, é falado o seguinte: se são as mesmas pessoas sempre usando a blockchain, os endereços delas ficam rodando e, portanto, é bem mais fácil que elas sejam rastreadas até mesmo pela Chainalysis. Bom, a gente começa, não há muita coisa boa falando essa frase. Primeiro que Chainalysis não rastreia Monero, tá? Foi oferecido a eles um prêmio milionário pelo governo dos Estados Unidos e até a última informação ninguém ganhou esse prêmio, visto que ninguém conseguiu resolver esse problema. Um outro detalhe foi que eu havia falado acima, os endereços eles não ficam rodando na blockchain como endereços da forma que você vê na sua carteira. Se você for olhar a blockchain do Monero, você não vai ver endereço igual você vê lá bonitinho assim. A não ser que você tenha um endereço, né, e pesquise por ele. Aí você, obviamente, vai achar alguma coisa relacionada a ele. Bem pouco, mas vai. Mas se você for pesquisar, igual você vai no blockchain, no Block Explorer do Bitcoin, você vê lá, né, as transações, e se você entrar, você vê quem transacionou com quem, não, isso aí você não vai fazer, não. Portanto, invalida isso que foi falado aqui pelo apresentador. Dando sequência, por volta do minuto 30, eu não lembro o que foi falado, mas pelo que eu escrevi aqui, eu consigo imaginar o que foi falado. Eles devem ter falado da possibilidade, provavelmente, de usar Lightning para mitigar, assim, você precisa de privacidade, use Lightning e etc. O que eu coloquei é que a Lightning ela não vai garantir a fungibilidade do que você vai estar fazendo no Bitcoin e ela não vai diminuir também a fungibilidade do Monero. Eu não lembro porque que eu coloquei isso, mas isso foi alegado lá. Eu esqueci dessa parte do vídeo completamente. O detalhe também é o seguinte, que é interessante de falar, né? Que é uma discussão por que que Lightning não vai garantir fungibilidade do Bitcoin e por que muitas pessoas falam para você não fazer Bitcoin, Monero, Bitcoin para algumas situações. Por quê? O Bitcoin Layer 1, ele é transparente. Se o Bitcoin Layer 1 ele é transparente, ele pode ser marcado, igual a gente falou. Veio do Mixer, veio do Satoshi, veio do não sei quem. Quando você pega o Bitcoin e passa ele em Lightning para tentar dar fungibilidade a ele, o que você faz é pegar o seu Bitcoin e jogar para a rede Lightning. E aí, quando você transaciona, né, em Lightning, depois, quando você vai transformar de Lightning para Bitcoin Layer 1 de novo, você vai receber um Bitcoin Layer 1. E se esse Bitcoin que você está recebendo Layer 1, ele é marcado? Pode ser. Porque não necessariamente vai ser o seu de antes. Você pode estar recebendo até mais do que você tinha. Então, assim, existe essa possibilidade de você ter esse problema. É muito raro, claro, tá? Mas existe a possibilidade. Então, assim, a Lightning ela não vai dar fungibilidade a Layer 1, visto que ela é transparente e ela dá menos fungibilidade. Ponto final. Tá? É só mais uma explicação que eu estava anotado aqui. É, o que ela dá em termos de fungibilidade é o quanto você transaciona dentro da rede Lightning. São Aí invoices ajuda. e pagamentos de utilizar assim, mas a liquidação final em Layer 1 não muda em nada. Né? Não é nem Sim. só você pode receber um Bitcoin que for marcado, mas eventualmente você vai ter Bitcoins de canais marcados também. Que foi aberto canal com alguém Pode e ser, tudo, verdade. você vai ter esses bitcoins marcados, porque a abertura de um canal, para quem está chegando mais agora e já ouviu falar alguma coisa disso, é você casar o Bitcoin com outra pessoa. Ó, tá aqui 1 milhão de satoshi, você tem 1 milhão de satoshi, a gente casa isso na rede e essa liquidez vai ter com, né, 2 milhões de satoshis, para onde ela vai é aquele pagamento instantâneo que se faz.
mas aquele Bitcoin está marcado na rede como uma transação multisig, claramente mostrando que aquilo é Lightning. Todo mundo consegue reconhecer que aquilo é Lightning. Então, é uma marcação de qualquer forma. Eu não estou falando que essa marcação é maléfica, essa marcação vai diminuir a fungibilidade. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que ela é pública e ela acontece. Se isso vai ser motivo de marcação ao longo do tempo, a gente não sabe. Mas Não tá é. errado, né? Não está errado, mas ela é marcada. Você vai saber que ela é um Bitcoin Lightning, eventualmente. E vamos começar a extrapolar um pouco, né, do que você trouxe a respeito de abertura de canal. Agora você imagina se alguém resolve fazer um mixer de Bitcoin na Lightning Network. Você vai abrir um canal com esse cara? Entendeu? Fica assim, Pois é. é É, discutível, entendeu? a gente entra nessa celeuma, né? Assim, você vê um É, cara fazendo mixer, saindo e querendo abrir canal com você, você olha, né, eventualmente você consegue ver isso. E aí? Você está abrindo um canal com alguém potencialmente criminoso? Você não sabe. é. Você vai ter que ficar analisando o canal de cada um agora, né? Ou esperar tudo, vai ter que tudo passar pelo Deus mineração, né? Porque, e aí? E o momento que a mineração começar a ser marcada, né? Ah, não quero Bitcoin minerado pela China. E aí? Exatamente. É, bem colocado, viu? É, né? Porque assim, tudo é marcado. Então, e se cair numa mineradora ou numa pool de mineração que, sei lá, está associada a crime, ou não precisa ser associada a crime, seja uma pool de mineração pelo governo americano e que censurou uma série de transações. E aí? Acabou com a fungibilidade da brincadeira. É Por mesmo. quê? Porque é lastreado, vai ver o bloco sendo minerado. Você não vai poder impedir ele na rede, né? Então, assim, tem problemas com essa questão de ser pseudo-anônimo. O que a gente está querendo ponderar aqui é que também vai ter problemas em uma rede anonimato por padrão, mas é, se é para discutir ponto ruim de uma e falar que falhou, não, né? Não falhou, porque o Bitcoin está aí e não falhou mesmo tendo esses Exatamente. problemas. Então, desculpa ter fugido para a mineração, mas é que você foi Não, falando e a coisa vem na cabeça, entendeu? não, mas é uma boa discussão, até porque assim, a gente está expandindo, né, o que foi falado aqui da fungibilidade Lightning. A gente está expandindo esse contexto. Não está errado, não é isso mesmo. Enfim, um pouco mais à frente, no minuto 31 e alguma coisa, é falado sobre o fato do Monero ter o supply infinito. E antes de entrar nisso, eu preciso que a pessoa entenda o seguinte. Não diga assim, quem fez o vídeo, não, tô falando assim, no geral, né? Eu preciso que você entenda que o Bitcoin ele é deflacionário, ele será deflacionário no futuro, mas ele hoje não é. O que que faz ele deflacionário? Preciso que você entenda por que que ele é deflacionário. Você sabe calcular a inflação? É, São alguns questionamentos básicos para você entender a respeito do quando a gente fala do supply do Monero. Então é o seguinte, o supply do Monero, ele sim, de fato, ele não tem fim. Ele vai continuar sendo emitido para todo sempre. Só que a inflação do Monero, ela tende a zero. Ou seja, a inflação, ou seja, a emissão de token Monero, XMR lá, ela no fim, né, se você for passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, ela vai diminuindo em porcentagem, então ela vai tender a zero. A inflação dele começa no que ela está hoje e vai caindo. Só para constar, hoje a inflação do Monero é menor do que a do Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin é deflacionário. Cara, o Bitcoin é deflacionário depois de 2140. Até lá você tem Bitcoin sendo emitido pelos mineradores lá, quando mineram um bloco, então você tem inflação, tá? É... Foi só o que foi falado, né? Eles passaram um vídeo falando disso. Então, assim, é só para explicar um pouco melhor como que é esse lance. Não vou entrar mais muito em detalhes de porquê de ser assim, não. Tail Emission é o nome, mas enfim. É, 30 segundos só para. A gente vai fazer provavelmente um episódio sobre isso. Mas
essa emissão em cauda, ela é muito mais verossímil, ou ela é muito mais próxima de todo o dinheiro da história da humanidade. Nós nunca tivemos um dinheiro onde não há uma emissão, e isso para. Por quê? Porque as pessoas perdem. Aí você vai falar, mas o ouro não se perde. Perde sim, meu amigo. Você faz pó de ouro e Perde. perde ele no meio da terra. E aí, você vai minerar a terra para encontrar miligrama de ouro? Você não vai. Então, né? Então, assim, perde-se. E isso precisa, de alguma forma, ser reposto. Como você perde? Como o Banco Central tem que emitir novas moedas porque você perdeu uma moeda, porque um dinheiro, uma nota, uma cédula rasgou, né? Então, assim, você tem essa coisa que ele precisa repor, mesmo em dinheiro fiat. Então, era só isso, assim, nesse ponto eu acho que o Monero se aproxima com a realidade, 0,6 por bloco não é uma inflação absurda, não. Não, não mesmo. Hoje a gente está em 0,87, se eu não me engano. 0,87% e caindo. Então, assim, é menor do que a do ouro, por exemplo. É menor do que qualquer moeda fiduciária que existe no mundo. Então, assim, É o que se perde em carteiras por um uso comum de uma adoção em massa. exatamente. Então, assim, ou até menos se bobear, né? Mas é esse que é o lance. É, dando sequência, foi perguntado pelo apresentador se os inúmeros hard forks do Monero, o Monero tem sim muitos hard forks programados em tese a cada 6 meses, se esses vários hard forks eles não poderiam eventualmente alterar a taxa de emissão do Monero, que hoje é a taxa de emissão que garante essa inflação baixa dele, né? E assim, é claro que um hard fork pode alterar isso, mas é na mesma proporção e da mesma probabilidade de um hard fork vir e alterar que o Bitcoin agora não tem mais 21 milhões, não. Agora o Bitcoin tem 210 milhões de unidades. É a mesma probabilidade de acontecer. É todo mundo concordar com o fork que vai falar que a emissão mudou. Pronto, acabou. Então, assim, isso não invalida a tese do Monero de, não tem muito hard fork. Tá, beleza, mas teve 500 até hoje, não mudou e você acha que vai mudar daqui para frente por causa de quê? Então, assim, muito pouco provável, assim, um pouco descabido, eu diria. Mas, Assim, já tiveram hard forks no Bitcoin, né? Quem estava na guerra dos sim. blocos viu isso. Continuou o Bitcoin Cash, por exemplo. E aí, onde é que ele está hoje? Lá embaixo. Enfim, existem hard forks que podem acontecer, e se a comunidade assim não adotar e não entrar em consenso, ao longo do tempo ele se desvaloriza e não é mais usado. É simples assim. Cara, livre mercado. Livre mercado resolve tudo. É, bom, então por volta do minuto 36 é trazido um problema que é o ataque de 51%, eventualmente afetar a rede e causar um gasto duplo e etc. Aqui tem alguns problemas nessa pergunta que deveriam ser tratados com mais cautela em algum outro momento. Eu não vou abordar todos agora, porque demora. Ataque de 51% tem a probabilidade de ocorrer? Tem, para tudo, tá? Bitcoin e Monero. Não vou entrar nessa seara. É, Se acontecer um ataque e causar um gasto duplo, como resolver? Como que o Monero resolveria? A resposta seria a mesma coisa se fosse com o Bitcoin. Porque já aconteceu isso com o Bitcoin e foi resolvido. Se acontecesse com o Monero, a mesma coisa. A mesma coisa. Aconteceu, depois se resolve. Então, assim, não segue também algo que, assim, não é uma crítica, assim, eu vejo. Ou se era também está infundado. E aí depois o apresentador vai e fala de novo. Porque outros pontos começaram a falhar ao longo do tempo no Monero. Eu continuo sem ver esses pontos que estavam falhando, né? Porque até agora eu refutei tudo que foi falado, né? E, enfim, não foi mostrado nenhum ponto que foi falhando, visto que está tudo resolvido, né? Enfim, próximo ponto, blocos sem limite de tamanho. Acho que isso foi a fala deles, né? Blocos sem limite de tamanho podem causar aumento da centralização de quem roda Node, pelo fato de terem mais dificuldade em adquirir espaço para ela crescer. Ok, vamos por partes. O Bitcoin ele tem um bloco com um limite de tamanho.
O Monero, não. O Monero tem um bloco de limite variável, eu diria. Em tamanho variável, né? Quando você minera um bloco, você agrega a blockchain mais um bloquinho de dados. E querendo ou não, aquele bloquinho de dados ocupa espaço. Igual você tem um documento do Word lá, ele ocupa 2 megabytes. É mais ou menos isso. Quando você tem um bloco, então, com um tamanho variável, você, pelo nome, você já vai ter uma agregação, a blockchain, de tamanhos que vão variando. E é sabido que a blockchain do Monero, ela gera blocos muito maiores do que do Bitcoin. E aí a pergunta dela foi, pô, se o bloco não tem limite de tamanho, então vai aumentar a centralização de quem roda Node. Por quê que ela está alegando isso? Considerando que as pessoas não vão ter HD para guardar essa blockchain, para ter espaço para ela crescer e tudo mais. Eu acho assim, nossa, isso aqui é um chute muito lá na lua, totalmente infundado também. Por quê? Vou explicar. Primeira coisa, a blockchain do Monero, ela é um terço da blockchain do Bitcoin em tamanho. Só para começar a brincadeira. Então, assim, se você tem espaço para crescer uma blockchain do Bitcoin, a pessoa tem 3 espaços para ter um do Monero. Já começa aí a discussão. E beleza. Você tem lá um bloco que está crescendo, né? E a pessoa roda o node dela. Você não está preocupado em centralizar esse bloco porque o tamanho está crescendo muito e a pessoa vai ter que comprar um HD maior, gastar mais dinheiro com isso e tudo mais? Cara, não, pelo primeiro ponto. Primeiro ponto que isso não vai virar uma postagem, que está até anotado já. O custo do armazenamento digital, ele tem diminuído. Por mais que, é caro comprar um SSD, mas o custo de você comprar um SSD, ele tem ficado cada vez mais barato, de forma que não impede de uma blockchain crescer e você comprar um SSD extra para você armazenar essa blockchain. E uma outra grande questão, que, olha só, não, beleza, você não tem medo dessa sua tecnologia aí que está crescendo e que gera um custo maior para o cara que roda Node, gerar uma centralização dos seus nodes, não? E aí eu refuto perguntando: olha, você aí que tem essa tecnologia de mineração, que aceita uma máquina que custa 100 mil reais para minerar, não tem medo de centralizar quem está minerando a sua moedinha, não? É a mesma questão, é a mesma coisa. A mineração do Bitcoin ela é extremamente cara. Portanto, não existe a preocupação de centralizar a mineração no Bitcoin, mas existe a preocupação do node do Monero crescer muito e centralizar. É a mesma coisa. Então, se você está preocupado com um, tem que estar preocupado necessariamente com o outro. Se não está preocupado com um e está preocupado só com o outro, tem viés. Aí eu já não discuto. Ah, são... Eu fiz uma volta de 10 mil blocos, 0,1%, onde uma pool minera a mesma pool minera sequencialmente 6 ou mais blocos no Bitcoin. E 3 pools estão acima dos 50%. Então, é esse o dado nesse momento. Não estou Vai dizendo... discutir, né? Isso é um fator centralizador. Não dá para não dizer que não é, né? Principalmente pelo hash rate das empresas, com CNPJ, com registro no governo, comprando luz estatal, fazendo todas essas brincadeirinhas que a gente sabe para onde ir, né? É uma empresa que em um dia, uma canetada, ela é fechada. Então, outra grande questão, né? Outra baita discussão. Mas assim, refutando então, né? Esse negócio de o limite de bloco sem limite vai centralizar quem roda Node. Não, não vai. Não vai centralizar pelos dois Tem, motivos que eu tem expliquei. só um detalhe que você falou também, que é o seguinte, né? Existe uma penalização se o bloco sobe muito repentino, né? Então ele tem que, se ele for, mesmo se ele for subir, primeiro que ele está com uma demanda legítima, né? Que é de transação,
e Uhum. outra que ele vai subir lentamente ao longo do tempo, dando tempo para as pessoas comprarem mais armazenamento. Não é uma coisa que, se amanhã alguém, vamos atacar o Monero, beleza, vamos jogar 3 tera de transação lá, vai sair num bloco só. Não, não é isso que vai Não vai, acontecer, né? não. Não, não, não. Eu não ia entrar nesse detalhe todo, mas sim, por mais que exista essa flexibilidade no tamanho do bloco, exatamente para evitar que você tenha blocos absurdamente grandes, né, por conta da ganância do minerador, você tem, por protocolo, né, uma penalização de quem aumenta o tamanho do bloco acima da média dos últimos 100 dias de bloco. Então, para você começar a aumentar bloco porque está aumentando a demanda, é viável? Claro que é viável. Mas, se você aumentar demais o tamanho do bloco, o minerador é penalizado, recebendo menos taxas. Então, o que que isso faz? Isso permite com que você tenha um aumento do tamanho do bloco para conseguir receber, né, um aumento na escalabilidade, mais pessoas usando, etc. Se ela vier com calma, qual que é a média usada? 100 dias de blocos para trás. Bom, continuando, por volta dos 38 minutos, é falado que, por causa dos hard forks e do tamanho ilimitado de bloco, foi necessário o uso de novos hardwares para armazenar a blockchain do Monero. E, desculpa, mas eu ia falar que é inverídico, mas eu vou falar que é mentiroso. Porque, cara, a blockchain, porra, a blockchain do Monero ela é um terço do Bitcoin. Como assim, cara? A, a... Bom, eu estou rodando uma no Note velho aqui do meu lado. Da mesma Porra, forma que eu tenho não. um Raspberry Pi rodando do Bitcoin, eu tenho uma aqui do Monero. Por quê? Porque é um Note antigo que eu não tenho espaço suficiente para uma blockchain do Bitcoin, mas eu queria testar, ver como é que roda no Note, porque eu só rodava no Raspberry, uma blockchain, agora eu consigo. Então, entendeu? Assim, gente, desculpa, mas não houve a necessidade de novos hardwares para armazenar a blockchain do Monero, tá? Isso, não teve essa necessidade. A blockchain do Monero é menor do que a do Bitcoin. Pode ser que ela um dia se torne maior? É claro que pode. É óbvio que pode. Mas, por enquanto, essa fala aqui, ela é infundada. Continuando no mesmo minuto, é questionado se será necessário o uso de data centers para armazenar a blockchain do Monero e como isso expulsa o usuário final. Eu já refutei, eu já falei sobre, você não precisa de data centers para armazenar a blockchain do Monero, ela é menor do que a do Bitcoin. Você provavelmente não vai precisar de data centers para armazenar a blockchain do Monero. E se isso um dia for necessário expulsar o usuário final, por que que a mineração do Bitcoin não está expulsando o usuário final? Porque tem um fundamento, as pessoas usam Bitcoin da mesma forma. Então, assim, mas tem que ter data center. Beleza, isso não vai expulsar o usuário final. Até porque eu acho que nem vai chegar nesse ponto, né? Mas enfim. Tá aí o Ethereum, né? Mas era só isso que eu queria provocar. É verdade, bem colocado, o Ethereum. Cara, o Ethereum é um trem absurdo. Eu fui ver para ser validador daquele negócio. Puta que pariu, você tem que ter um servidor top só para validar aquele trem. Realmente, aí você centraliza mesmo. Fora a Bom, internet, fora a velocidade de internet, né? Porque você não é qualquer internetzinha 4G ou doméstica. doméstica, não, cara. É muito dado e muita velocidade. Bom, vamos continuar. Então, por volta do minuto 40, foi feita uma pergunta por parte do apresentador, né? Por que que a comunidade do Monero não quer o uso de ASICs? Vamos lá, falamos isso um pouco acima agora. O protocolo lá do Monero, na verdade o Random X, né? Ele não permite que o Monero seja minerado com ASICs. ASICs são as máquinas que hoje mineram Bitcoin. Bitcoin já não mais é minerado por CPUs nem placa de vídeo, tá? Você hoje usa ASICs praticamente. É o que, né, dá retorno e tal. Essas ASICs são máquinas extremamente específicas feitas para fazer pura e unicamente aquele processo. Qual? Minerar Bitcoin.
O protocolo do Monero ele não permite com que seja desenvolvida uma máquina desse porte para minerar Monero. Você consegue até fazer uma rig, né? Você consegue fazer um jogo e tal interessante para conseguir um hash rate mais alto, mas você não vai conseguir fazer essa máquina igual é feito por causa do Bitcoin. Essa máquina ela é sempre atualizada, ela sempre melhora. Você consegue um hash rate cada vez mais alto. E ninguém no Monero quer que isso aconteça. Por quê? Quando você permite que haja essa criação de ASICs, igual aconteceu no Bitcoin, a gente vê o caso do Bitcoin, que é o quê? Você começa a profissionalizar essas fazendas de mineração, onde as pessoas começam a minerar pelo lucro do Bitcoin, o que não está errado, claro, mas você tem um aumento absurdo no hash rate, o que é ótimo, só que você começa a ter o quê? Uma centralização em quem pode pagar pela ASIC, em quem pode fazer uma fazenda de mineração. Que é o que a gente vê hoje. A gente tem fazendas de mineração que são absurdamente grandes e responsáveis por muito do hash rate da rede do Bitcoin, e que se elas fossem, porra, sancionadas por um governo, por exemplo, a rede ia cair demais em hash rate. Tudo bem, você poder ter ASICs vai muito provavelmente aumentar o hash rate da rede, que não é o caso do Monero, que não é tão alto. Mas o algoritmo do Monero ele vai forçar, ele vai favorecer a mineração mais descentralizada, ou seja, a mineração com CPUs, que é o mais ideal de você minerar Monero. É possível de minerar em qualquer computadorzinho antigo, tá? É super simples de fazer, Android, é o que você imaginar. Para que essas pessoas pequenas, consigam se permanecer no jogo da mineração, é feito isso. Então a gente não quer ASICs, é normal e vai continuar dessa forma. É, para quem quer saber mais sobre mineração de Bitcoin, a gente tem um episódio falando disso, onde tem uma proposta, né, desse uso de calor, mas, enfim, fica claro também no episódio que, pensando em consumo de energia e quantidade de Bitcoin minerado, não é lucrativo pelo valor atual de mercado. Então, é o uso alternativo mesmo para ajudar na descentralização. Então, tem esse gargalo realmente em relação ao Bitcoin e mineração. Correto. Ah, só um detalhe que eu havia anotado aqui, eu não lembro o que que foi falado, né? Quando foi feita essa pergunta, né, de por que que o pessoal do Monero não quer usar ASICs, o outro apresentador, né, respondeu a pergunta. Eu só anotei que era em 41 minutos e 17 segundos, mais ou menos. E eu só anotei que estava errado. Eu não lembro qual que foi a resposta que foi dada, mas a resposta que foi dada por ela está errada. A resposta que eu estou falando agora, que é de fato o que está acontecendo. Bom, continuando por volta do minuto 43, eu coloquei aqui que o Monero, sim, ele foca em não usar ASICs, e isso é devido ao fato das ASICs serem muito caras e de difícil acesso para uma pessoa comum. Bom, o que acabamos de falar. Portanto, o foco é manter o pequeno minerador no jogo. E quando você permite ASICs, você tira o pequeno minerador do jogo, visto que é extremamente caro e difícil para hoje eu, pobre, morando num país quente, comprar um ASIC, e se eu fosse minerar no meu computador, eu já não tenho mais nada, não ganho mais nada. Então, assim, essa que é a realidade. Ahn, em 45 minutos, é falado por um apresentador, né? Ele vê, na verdade, como ruim e centralizado os hard forks que são feitos. Como eu falei mais acima, hard forks de Monero são programados, está no roadmap do Monero. Por quê? O Monero ele tem hard forks em média a cada 6 meses. Antes tinha mais. E assim, a grande ideia por trás do hard fork é o fato de que a privacidade é um jogo que atualiza muito rápido. Então, da mesma forma que você tem que atualizar softwares no seu computador por conta de bugs e coisas, o mesmo é feito com o Monero. A gente, sim, eles, né, os developers, eles não brincam com privacidade e não tem como você fazer igual no Bitcoin, que você tem que aguardar 5 anos para que um BIP seja aceito de fato e implementado, porque em 5 anos já mudou 500 vezes o padrão de privacidade. Então você precisa sim
que hard forks sejam feitos e eles têm sim que ser frequentes. Um outro detalhe que nenhum hard fork ele sinaliza centralização. Se fosse centralizado mesmo, era só uma decisão empresarial falando com todos, gente, ó, agora mudou o protocolo, ponto final. Né? Não é assim que funciona. Assim como no Bitcoin, já tivemos forks por conta de problemas, né? A gente tem hard forks no Monero e, muito pelo contrário, eles sinalizam o fato de que as pessoas elas estão, sim, em consenso naquilo que está sendo proposto. Por quê? Se não fosse consenso de todo mundo que está no meio, sairia do fork o quê? Uma nova Monero. Simples assim. Igual um dia saiu o Bitcoin Cash ou Bitcoin SV, sei lá, Bitcoin Gold. O dia que alguém não concordar é só fazer, não tem problema. Mas o hard fork, ele é sim feito propositalmente e ele mostra que todo mundo que está envolvido com aquilo concorda, está de acordo com o que está sendo proposto. Então, assim, o hard fork ele não significa que é centralizado. Muito pelo contrário, o hard fork ele significa que existe um consenso. Ponto final. Isso é importante deixar claro, porque tem coisas que parece que todo hard fork é ruim. Não, é por padrão, é por desenho. Tá lá, olha, é isso, às vezes precisa mudar o algoritmo da mineração, porque senão alguém vai fazer um ASICS, e essas coisas assim, né? Então é importante que isso fique claro, né? Sim, um detalhe também é que foi falado aqui, deixa eu achar aqui, eu me perdi nas ideias aqui. Um detalhe que eu ia falar é exatamente isso aqui. É fato que o Monero tem muito menos usuários do que o Bitcoin. Então é mais fácil de você ter consenso em meio a essas pessoas. São menos pessoas, então é mais fácil ter consenso. Fato, isso é irrefutável. Mas não significa centralização. Significa, na verdade, que você tem menos pessoas e que elas todas estão em consenso. Ponto. Um outro detalhe também que eu acho que eles falaram é sobre a retrocompatibilidade dos hard forks. Sim, os hard forks do Monero, eles são propositalmente não tem retrocompatibilidade. Por que que ele tira a retrocompatibilidade? Porque você tem que ver o hard fork do Monero como uma atualização de segurança. Você não adianta nada você querer atualizar sei lá, o seu browser ou o seu Windows Defender, que seja, e querer que ele tenha retrocompatibilidade. Porque se ele tiver retrocompatibilidade, ele vai estar ainda assim sensível em relação a vírus antigos. Então é uma coisa que você falar que, não, eu vou usar o Windows XP porque pô, eu gosto mais, enquanto tá todo mundo no outro Windows lá, que já é muito melhor em termos de segurança. Você pode usar se quiser, claro que você pode, mas assim, no Monero ele é forçadamente sem retrocompatibilidade por conta de segurança. Não vai ter retrocompatibilidade, não tem como ter, não tem como você atualizar alguma coisa e permanecer ela vulnerável a um ataque que antes tinha. Então, assim, não vai, não tem como ser. É fato isso, mas é esse o motivo, né? Mas não é Dando nada, se... não é nada forçado, é o protocolo. É assim, Sim, nasceu assim, né? é o que eu tô falando, assim, cara, é simples. O hard fork ele vem. Você quer fazer? Você entra. Você não quer fazer? Cara, beleza, tchau. É simples, entendeu? É livre para você escolher, né? Enfim. Refutando em 48 minutos. Foi falado sobre os Mordinals. E aí o apresentador fala que os developers, eles muito centralizados que são, se reuniram para acabar com os Mordinals. Cara, não foi assim. A discussão a respeito dos Mordinals, ela foi grande, ela foi extensa e, sinceramente, até uns 2 ou 3 meses atrás, nas discussões que estavam tendo no GitHub, do pessoal que realmente mexe com isso. Eu não sei desenvolver, mas eu gosto de acompanhar.
ainda se estava discutindo se ia tirar o campo do TX Extra, que é onde o pessoal botava os Mordinals, né? Então, assim, eu não vi se foi de fato tirado ou não o campo, mas assim, não é, ai, os devs lá na caverna que eles moram, lá na Finlândia, eles se reuniram e acabaram com os Mordinals, sabe? Cara, não é nada disso. Ué, isso é uma discussão já longa, é uma discussão grande, porque a questão de você tirar o TX extra, onde que os Mordinals são inscritos, né? Não é pelo Ordinal só em si, é porque o TX Extra permite com que você tenha no futuro problemas de privacidade, e a gente é focado em privacidade. Então, por isso que avalia ser retirado do TX Extra. Eu não acompanhei depois, mas até onde eu vi há poucos meses atrás, ainda se estava discutindo se isso ia ser de fato removido. É um detalhe que eu coloquei, que é usar NFT vai no Ethereum. É isso mesmo. Em 51 minutos, vamos lá. 51 minutos é uma parte interessante. É trazido por eles um bug que afetou a privacidade do protocolo. E fato, ocorreu sim um bug que sim afetava a privacidade do protocolo. E isso, além de já ter sido corrigido, né? Eu acho que é importante que as pessoas leiam por completo a notícia que explica como que se dava esse bug. Porque falando assim, parece que assim, nossa, teve um bug e todo mundo que transacionou lá vai aparecer, né, o seu nome e a sua selfie lá vai aparecer na blockchain do Monero. Cara, não é isso. O bug que teve, ele permitia com que alguém de fora supusesse com mais facilidade quem que estava fazendo a transação. Então, lembra quando a gente falou lá atrás das probabilidades de você achar um cara que fazia ring signature, que era 1 em 16? Digamos que essa probabilidade caísse para 1 em 15. É esse que é o bug. Então, assim, probabilisticamente falando, você poderia inferir a pessoa? Claro, mas ainda assim é mais fácil do que no Monero normal, mas é muito mais difícil do que em outras coisas. Então, assim, o bug teve, tá? O bug teve, é fato, ele foi encontrado, ele foi rapidamente resolvido, mas ainda assim, isso não invalida. Por quê? Logo depois, o apresentador continua falando, né, que a privacidade do Monero vai se quebrando. E eu não consegui entender o que essa pessoa quis dizer com vai se quebrando, porque na verdade ela foi construída de novo depois que teve o bug e ele foi corrigido. Então, assim, ela não foi se quebrando. Na verdade, ela está mais robusta agora até do que antes, porque acharam um problema e foi corrigido. Então, assim, eu sinceramente eu não entendo, né? Eu acho que essas falas são mais sensacionalistas de pessoas que são pendentes para um lado. Então, assim, Da mesma forma é, que o Bitcoin teve falhas de segurança, inclusive, foram corrigidas e isso tornou a coisa é mais robusta. São pessoas usando a rede procurando isso, falhas. isso, não, e não tá errado, é ótimo. Porque, cara, você imagina, o Bitcoin teve duas falhas, né? O uptime dele só não é 100% por causa de duas falhas, uma em 2010 e uma em 2013, se eu não me engano, né? É, Cara, você imagina se uma dessas falhas, né? Uma delas, a de 2010, foi a que emitiu não sei quantos bilhões de Bitcoin lá, né? cento e E oitenta e quatro a. bilhões para duas carteiras foi agora, 14 de agosto de 2013. Fez 10 anos 13. agora. Então, enfim, é essa aí. Cara, foi ótimo que isso tivesse acontecido lá, porque você imagina se essa porra acontece hoje. Com esse tanto de gente que tem usando a rede, com esse tanto de gente confiando na rede, com esse tanto de gente com rodando Bitcoin. Esse hoje, cara, ou é assim, Ethereum era top 1. Então, Certamente. assim, é bom que isso tenha ocorrido, entendeu? Tanto foi no caso do Bitcoin, quanto foi no caso do Monero, mas não significa que a privacidade foi se quebrando, muito pelo contrário, ela está só ficando cada vez mais forte. É falado por um apresentador, né, que o Monero não é conservador, e ele fala que ele não é conservador porque as mudanças são mais rápidas nele. Eu não acho que é isso. É, eu acho que ele sim é muito conservador. Quem, querendo ou não, faz um pouco mais parte, né,
de discussões mais intrínsecas, ver que existe um conservadorismo até bem grande, eu diria, até mais que no Bitcoin, eu diria, mas a mudança ela é rápida por conta de um consenso, não por conta de conservador ou não. Então, detalhe. Dando sequência, ainda em 53 minutos, é, eu coloquei o seguinte: quem usa Monero achando que o Monero é 100% seguro, privado ou irrastreável, não leu o FAQ lá no site oficial. Porque eu acho que eles falam isso, eu não lembro qual foi a fala deles, eu não anotei aqui nesse ponto, né? Mas eles falam que a pessoa vai usar Monero porque ele quer um negócio 100% seguro. Cara, nada no mundo é 100% seguro. Se você precisa pegar um avião e você precisa, com 100% de certeza que ele não caia, não pegue o avião. É básico. Então, assim, nada no mundo é 100% seguro, nem garantido, nem mesmo Bitcoin, tá? Então, assim, o Monero não garante nada para você. Ele funciona dessa forma, pegue, leia, estude e, se isso te atender, você usa. Então, até no próprio site deles, eles falam isso, eu acho que na página principal lá, tem o FAQ lá, e ele fala que nada no mundo é 100% seguro. Então, que fique claro isso. 54 minutos. Ela fala do teste de Howey. Howey. E aí é trazido, né, que os apresentadores falam que não, porque eu não vejo o Monero como um investimento por A mais B e, portanto, ele não passa no teste de Howey. Beleza. Só que isso é uma colocação muito pessoal. Se a pessoa não vê, não, eu não vejo o Monero como investimento pessoal, é, beleza, eu entendo, mas essa é a sua opinião, me desculpa. Então, assim, tranquilo. Mas o que que tinha aqui? Tá, 55 minutos. Eles falaram, eu também não anotei, né, o que que eles tinham falado ao certo, mas o que eu havia colocado como resposta é o seguinte: alegar que o uso do caso do Monero é mais especulativo do que focado em privacidade, eu acho que é um argumento muito fraco. Visto que a maioria das pessoas que compra Bitcoin, compra ele porque quer que vá para a Lua. Dificilmente a pessoa compra Bitcoin por conta daquela ideia, né? Do tipo assim, não, eu vou comprar Bitcoin porque eu eu quero fazer Porque essa meus luta contra o netos vão Estado. pagar, porque meus netos vão pagar só em Satoshi, porque vai ser um mundo bitcoinizado. Cara, não, mentira. O pessoal que compra Bitcoin compra pensando na valorização. A grande maioria, é assim, sabe? Então, assim, não, porque o uso do Monero é especulativo. Tá, e se for? Tá errado? E se tá errado, o Bitcoin também tá errado. Então, assim, também não é argumento do meu ponto de vista, tá? Em 56 minutos e 46 segundos, ele fala um negócio de hard forks lá, o que já foi refutado acima, que o hard fork ele mostra a descentralização em consenso e não a centralização. Em 58 minutos, um dos apresentadores alega que o Monero não tem o mesmo grau de privacidade nem de descentralização. É... E ele traz alguns argumentos também que eu já refutei aqui em cima. Eu não sei se ele estava se referindo a Lightning, eu não lembro, porque a minha anotação ela ficou fraca, né? Mas eu provavelmente a comparação foi com o Lightning Network, e assim, uma coisa que eu falo sempre, e eu falo, o pessoal não gosta, tipo assim, cara, se Lightning Network é realmente tão privado, e tem pessoal que fala de Liquid também, meu Deus do céu, se Lightning ou Liquid fosse esse trem assim, tão absurdamente, porra, privacidade, pá, Bitcoin, only, aquela coisa toda, El Salvador, por que que os mercados negros na Dark Web estão adotando Monero e não Lightning ou Liquid Bukele, sabe? Tipo assim, é o livre mercado se mostrando que, dentre moedas que conferem privacidade, eles preferem usar Monero. Livre mercado. Não é isso que a gente.
Não é a tese que a gente fala para falar que o Bitcoin Sim, é o maior? sim, Então, assim, é uma mercadoria que pelo menos já tem a confiança de um determinado público que é mais privado. exatamente. Então, assim, é, continuando ainda nesses minutos 58, né? O apresentador fala que ele não vê motivos de usar o Monero, pois ele não dá privacidade. Eu nem sei se a pessoa usa, né? Mas enfim. É, e eu pergunto novamente por que que não dá privacidade. Eu, sinceramente, eu não vi motivo nem embasamento para essas falas. Essas falas, assim, foram muito avulsas para mim. Em É, 58, aparentemente o que deixou claro foi o seguinte, né? Se para eles vazaram em algum momento a privacidade numa moeda diminuiu a privacidade, né? Você explicou isso. Se é, diminuiu a privacidade numa moeda focada na privacidade, ela perdeu o seu valor como um todo para todo sempre. Mesmo ela concorrendo num ambiente de livre mercado, tendo valor, tendo usuários e tendo, enfim, não faz muito sentido, né? assim, são questionamentos, né? Gostaria de ouvir a resposta. Enfim, e ainda no minuto 58, né? Ah, é perguntado a respeito de, mas porque pode ter backdoors e você não sabe. E assim, para quem não sabe, eu explico, a Monero é de código aberto, tá? Então você pode ver o código, assim como você pode ver o do Bitcoin, você pode ver o do Monero. E o que não garante ele ter backdoors é o fato do código ser aberto e você poder auditar. Pronto. Eu não sei ler. Beleza, alguém que está usando sabe. Não é assim com o Bitcoin? Ou todo mundo que usa Bitcoin consegue ler o código. Então, assim, um questionamento. E já quase findando aqui. ah, em uma hora, é feito um paralelo de Lightning com o Monero, como se a Lightning fosse superior ao Monero. Eu já falei aqui, para mim a Lightning não é superior ao Monero, porque a Lightning tem a intenção de fazer transações rápidas e nisso ela é superior ao Monero, mas em privacidade não. Privacidade, desculpe, mas ela não é, ela dificilmente será. É claro que assim, o tempo dirá, é claro, né, em um livre mercado, quem que é de fato melhor. Mas o Monero, ele é barato, ele é fácil de você enviar, ele garante privacidade que a Lightning ela não te dá. E, mais uma vez, a mesma argumentação. Veja o que o livre mercado está fazendo. O livre mercado, de quem precisa de privacidade, não adota Lightning, adota Monero. Para você pagar o cafezinho, etc., você usa Lightning. Porque, de fato, é o que atende. E, finalizando aqui, em uma hora e 5 minutos, foi feita novamente uma crítica alegando que o Monero não possui privacidade. E eu não entendo de onde que esse pessoal tirou esse negócio, porque a pessoa fala que não tem privacidade, mas ela não consegue provar por A mais B onde que não está privacidade, onde que está faltando. Os argumentos que foram mostrados, todos eles, eu contra-argumentei. E assim, eu, eu, sinceramente, eu não consigo. Eu quero que alguém consiga me explicar aonde que está a falha para eu parar de usar Monero. Eu quero isso. Eu quero que alguém consiga me explicar, refutar todos os pontos que eu trago por A mais B, para de fato eu falar assim, cara, não, você tá certo e eu vou parar de usar Monero. Porque até lá eu não tive ninguém para me refutar nisso. Eu quero que alguém consiga me mostrar que eu tô errado. Mas assim, não tem, né? Enfim, a última fala foi falado que como é que a pessoa, né, falou que o Monero ele não é resistente à censura, visto que ele não tem privacidade. Então, olha só, a pessoa ela veio com esse lero-lero de que o Monero não tem privacidade. E aí é falado assim, não, o Monero então ele não é resistente à censura. Por isso, porque ele não tem essa privacidade que ele fala que tem. E aí vem um questionamento. Se o Monero ele não é resistente à censura porque ele não tem privacidade, então o Bitcoin também não é resistente à censura. Ou só vale porque eu tenho o nome Bitcoin. Então, assim, tem que avaliar. Privacidade por privacidade, Monero atualmente se mostra mais. Então, se isso é causa e efeito para ser resistente à censura, então nós temos um problema, né?
Exatamente. Bitcoin já se mostrou resistente à censura e ele não precisa de privacidade para isso. Assim, se tivesse seria melhor, né? Mas enfim. É, você tem o mesmo com o Monero, que já se mostra resistente à censura com privacidade. Então, Olha, assim, nós já tivemos um caso de mineração de censura no Bitcoin, onde uma mineradora que acabou até fechando depois disso, censurou uma série de blocos nos Estados Unidos de coisas que ela achava fora da lei do Bitcoin. Ela censurou isso num bloco, e no bloco seguinte foi validado, e todo mundo validaram as ações antigas, obviamente, porque não fazia sentido, mas a rede do Bitcoin já teve censura, então pera lá, né? isso aí eu quero depois a fonte disso aí, porque eu tenho que Tá, fazer uma postagem disso. eu te mando assim, a mineradora fechou na época, ela censurou uma série de transações antigas, passadas, coisas de roubo sabidos, assim, e aí era de louca, né? A seguida foi lá e ignorou tudo isso e todo mundo seguiu a vida, mas já houve essa tentativa, né? É. Então, tem que ficar de olho, né? Porque é, isso é ruim para resistência à censura. Mas, enfim, com tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos e refutar o que foi falado, né? E tal. Por eles. Se alguém tiver algum ponto que não entendeu tanto da minha fala, ou algum argumento deles que acha que eu não refutei, por favor, traga para mim, via Twitter, Instagram, comunidade no Telegram, não interessa. Manda um PGP, manda mensagem na blockchain, não interessa. Mas me mande, porque é importante que a gente faça essa discussão. De toda forma, da minha parte é isso, né? Eu quero convidá-los, Leta, Carol estão convidadíssimos para vir aqui conversar com a gente. Isso de forma nenhuma invalida, não é um ataque pessoal, longe disso, a gente está discutindo Ah, não, conceitos não. enfim, só também te falar que eu mandei a matéria de quando isso saiu, foi em 2021, uma mineradora chamada Marathon nos Estados Unidos, ela minerou um bloco limpo, entre aspas, então ela foi lá, limpou um monte de transação, e isso foi Que horror. ignorado. Então, sim, já houve censura na rede do Bitcoin. Então, é uma das coisas que as pessoas, né, esquecem rápido, infelizmente. Mas é isso. Fica o convite aberto. Gostaríamos muito de bater esse papo, conversar, enfim. Não é uma ideia do tipo assim, usem, é só para explicar como funciona a rede, né? Acho que cada um tem que ir lá e tirar suas próprias conclusões, ver se vale a pena ter um pouco do portfólio em Monero ou não, entender esses conceitos de o que é descentralização, é mais ou menos, acho que isso a gente deixa em outros episódios, como a gente já fez, né? Quem quiser, ouça os outros episódios para entender um pouco disso, mas eu creio que é isso. Felipe, te agradeço muito por trazer esse conteúdo para a gente, né? É importante a gente conceituar isso, mostrar e conversar sobre uma outra rede, ver prós e contras, ver o que, que tem no Bitcoin, o que, que não tem, o que, que é um ponto fraco, o que, que não é, o que, que as coisas se pesam. Hoje a gente não traz notícias, porque essa foi a notícia, foi mais de uma hora conversando sobre essa notícia. Então, esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, deixe o joinha. ah, Deixe 5 estrelas, ajuda a gente na divulgação. Se você gostou bastante, quer enviar uns satoshinhos, é só mandar para quinteiro@zebedi.gg. Se tiver no Fonta em nosso app favorito, é só mandar direto pelos satoshis que vocês ganharam para nos ouvir, tá bom? Então ficamos por aqui. Um abraço e tchau.